Bem-vindo ao Conhecimento em Minutos. Nosso planeta é um palco de maravilhas incalculáveis. Um mosaico vibrante de vida que evoluiu ao longo de milhões de anos. Cada criatura, grande ou pequena, desempenha um papel vital nesta intrincada tapeçaria. No entanto, muitas dessas vozes estão a silenciar-se, desaparecendo diante dos nossos olhos a um ritmo alarmante. Hoje embarcaremos numa jornada solene. Hoje você vai conhecer 20 animais raros que estão em extinção pelo mundo. Criaturas de beleza e singularidade extraordinárias, que podem não estar conosco por muito mais tempo. No extremo leste da Rússia e nordeste da China, vagueia um fantasma, o leopardo de Amur, com a sua pelagem espessa e pálida perfeitamente adaptada aos invernos rigorosos. É talvez o grande felino mais raro do mundo. As suas rosetas, maiores e mais espaçadas, são como impressões digitais únicas na neve. Este caçador solitário e noturno é um mestre da camuflagem, um predador no topo de uma cadeia alimentar frágil. A perda do seu habitat devido à exploração madeireira e aos incêndios florestais encurralou-os em fragmentos de terra cada vez menores. Com uma população selvagem estimada em menos de 100 indivíduos, cada nascimento é um milagre e cada morte uma tragédia. Nas águas turvas e ricas do Golfo da Califórnia, no México, vive o mamífero marinho mais ameaçado do planeta, a vaquita. Este pequeno cetáceo, o menor de todos os golfinhos e botos, é conhecido pelos seus distintos anéis escuros ao redor dos olhos e lábios, que lhe conferem uma aparência de quem está a sorrir perpetuamente. Tragicamente, este sorriso mascara uma luta desesperada pela sobrevivência. Elas ficam presas e afogam-se em redes de emalhar ilegais. Nas densas florestas tropicais da ilha de Java, na Indonésia, um sobrevivente pré-histórico continua a sua luta silenciosa. O rinoceronte de Java, com a sua pele em mosaico que se assemelha a uma armadura, é uma visão de um mundo antigo. Toda a população mundial deste rinoceronte está confinada a um único local, o Parque Nacional Ujung Kulon, com apenas cerca de 75 indivíduos. Nas encostas vulcânicas e nevoadas de Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo, vive uma das nossas parentes mais próximas, a gorila das montanhas. Estes gigantes gentis, liderados pelo famoso Silverback, formam laços sociais complexos e cuidam ternamente dos seus jovens. Patrulhas anti-caça e ecoturismo regulamentado ajudaram a população a recuperar ligeiramente, ultrapassando os 1000 indivíduos. Na ilha de Sumatra, na Indonésia, um predador magnífico espreita nas sombras da floresta tropical. O tigre de Sumatra é o mais pequeno de todas as subespécies de tigre, uma adaptação à vida na selva densa. A sua pelagem é de um laranja mais escuro. As suas listras pretas são mais finas. As suas patas com membranas parciais fazem dele um nadador exímio, capaz de perseguir presas através dos rios. Mas as listras que o escondem tão bem não o conseguem proteger da ameaça humana. O seu habitat está a desaparecer a um ritmo vertiginoso, substituído por plantações de óleo de palma. Com menos de 400 destes felinos magníficos restantes na natureza, cada tigre perdido é um passo em direção ao silenciamento do rugido na selva de Sumatra. Nas florestas ancestrais da Nova Zelândia, vive uma ave verdadeiramente excêntrica, uma relíquia de um tempo em que não havia predadores mamíferos. O kakapo é um papagaio grande, noturno, que não voa. Com a sua plumagem verde musgo salpicada, ele camufla-se perfeitamente no chão da floresta. Em vez de voar, ele usa as suas pernas fortes para caminhar e escalar. É também possivelmente o papagaio mais antigo do mundo, com uma esperança de vida que pode chegar aos 90 anos. A sua incapacidade de voar, que outrora foi uma vantagem, tornou-se a sua maior vulnerabilidade com a chegada dos humanos. Arminhos, gatos, ratos. Hoje, todos os kakapos sobreviventes
pouco mais de 200, vivem em ilhas livres de predadores, sob um dos programas de conservação mais intensivos e de alta tecnologia do mundo. As Ilhas Galápagos, um laboratório vivo da evolução, foram o lar de uma das criaturas mais icônicas do mundo, a tartaruga gigante de Pinta. Estes gigantes gentis, com as suas carapaças em forma de sela, moldaram ecossistemas inteiros, agindo como os principais herbívoros e dispersores de sementes. A história desta subespécie culminou numa figura trágica e solitária, o solitário George. Descoberto em 1971, ele era o último indivíduo conhecido da sua linhagem. Durante décadas, os conservacionistas tentaram desesperadamente encontrar uma fêmea para ele, mas sem sucesso. Quando George morreu em 2012, a tartaruga gigante de Pinta foi declarada oficialmente extinta. A sua história não é apenas sobre a perda de um animal, mas sobre o fim de todo um ramo da árvore da vida. Em 1992, o mundo científico foi surpreendido pela descoberta de um novo mamífero de grande porte, um evento extremamente raro. Nas florestas remotas das montanhas Anamitas, na fronteira do Vietnã e do Laos, vive o saola, muitas vezes chamado de unicórnio asiático devido à sua raridade e aos seus 2 longos chifres paralelos. Este parente do gado selvagem é um dos animais mais esquivos da Terra. Nenhum biólogo alguma vez viu um saola na natureza. A sua população, estimada em apenas algumas dezenas, está a ser dizimada por armadilhas de arame colocadas por caçadores para apanhar outros animais, como veados e javalis. Coberto da cabeça à cauda por uma armadura de escamas de queratina, o pangolim parece uma criatura saída de um conto de fadas. Quando ameaçado, ele enrola-se numa bola impenetrável. Existem 8 espécies de pangolins espalhadas pela Ásia e África. Todas elas noturnas e solitárias. Com as suas longas línguas pegajosas, eles são consumidores vorazes de formigas e térmitas. A sua armadura única, no entanto, tornou-se a sua maldição. O pangolim detém o título sombrio de ser o mamífero mais traficado do mundo. As suas escamas são procuradas para uso na medicina tradicional asiática, apesar de não terem qualquer valor medicinal comprovado, sendo feitas da mesma substância que as nossas unhas. Nos antigos canais e lagos que rodeiam a cidade do México, vive uma criatura verdadeiramente notável, o axolote. Este anfíbio único, muitas vezes chamado de peixe que anda, desafia as regras da biologia. Ele vive num estado de neotenia, o que significa que atinge a maturidade sexual sem nunca passar pela metamorfose. Mais espantoso ainda é a sua capacidade de regenerar membros perdidos, órgãos danificados e até partes do seu cérebro, tornando-o um foco de intensa pesquisa científica. Apesar da sua resiliência biológica, o axolote está criticamente ameaçado no seu habitat natural. Os seus únicos lares, Xochimilco e Chalco, foram devastados pela poluição da cidade do México. Embora prosperem em laboratórios e aquários por todo o mundo, na natureza, o seu número diminuiu drasticamente. O monstro da água, como o seu nome asteca significa, está a desaparecer do seu próprio reino aquático. Nas copas das árvores das florestas tropicais de Sumatra, balança um dos nossos parentes mais próximos e inteligentes, o orangotango de Sumatra, cujo nome em malaio significa homem da floresta, passa quase toda a sua vida nas alturas. Longos braços e cabelo ruivo esvoaçante movem-se graciosamente de galho em galho. As mães partilham um dos laços mais fortes do reino animal com os seus filhos, ensinando-lhes tudo o que precisam saber durante muitos anos. Mas a casa destes seres arbóreos está a ser destruída a um ritmo catastrófico. Plantações de óleo de palma, exploração madeireira, agricultura. Este desmatamento fragmenta o seu habitat, isolando populações e tornando-as mais vulneráveis. Muitos orangotangos são mortos em conflitos com humanos quando vagueiam por plantações em busca de comida. Nas florestas e matagais da Península Ibérica, um caçador de uma beleza rara e fantasmagórica
luta para regressar da beira do abismo. O lince ibérico é um felino de tamanho médio, com uma pelagem amarelada salpicada de manchas pretas, longos tufos de pelo nas orelhas e uma barba distinta. A sua visão é excepcional. Este especialista em caça depende quase exclusivamente do coelho bravo. A sua existência está intrinsecamente ligada à saúde das populações de coelhos no seu habitat. No início do século XXI, o lince ibérico era o felino mais ameaçado do mundo, com menos de 100 indivíduos restantes. No entanto, esta é uma das grandes histórias de sucesso da conservação moderna. Esforços monumentais, incluindo programas de reprodução em cativeiro, reintroduções na natureza e restauração de habitats, permitiram que o número de linces aumentasse significativamente. No coração da Caatinga brasileira, um bioma semiárido único, voava uma ave de uma cor tão vibrante que parecia um fragmento do céu. A ararinha azul, com a sua plumagem de um azul elétrico inconfundível, era a joia da sua paisagem árida. Estas aves sociais viviam em grupos, nidificavam nas cavidades das velhas árvores de Caraíba. A sua beleza era lendária, mas também foi a causa da sua ruína. O tráfico de animais de estimação que capturou estas aves para colecionadores privados, a destruição do seu habitat específico, levou a um declínio catastrófico. O último macho selvagem conhecido desapareceu em 2000, e a ararinha azul foi declarada extinta na natureza. Por um tempo, a sua voz só podia ser ouvida em cativeiro. Em 2022, um pequeno bando foi reintroduzido na Caatinga, um momento histórico e um vislumbre de esperança para que o céu do sertão volte a ter o seu azul. Através das vastas e ventosas estepes da Ásia Central, vagueia uma das criaturas mais bizarras e antigas do nosso planeta. O antílope saiga parece uma relíquia da Idade do Gelo, com o seu nariz grande e flexível em forma de probóscide. Esta estrutura notável serve para aquecer o ar gelado do inverno e filtrar a poeira durante as migrações de verão. Durante milênios, manadas de centenas de milhares de saigas migraram através das planícies, uma força da natureza, moldando a paisagem com a sua passagem. A sua existência tem sido marcada por colapsos e recuperações dramáticas. Após a queda da União Soviética, a caça descontrolada pelos seus chifres, usados na medicina tradicional, e carne dizimou a população. Mas em 2015, uma catástrofe atingiu. Uma bactéria normalmente inofensiva, desencadeada por condições climáticas incomuns, tornou-se mortal, matando mais de 200 mil saigas em apenas algumas semanas. Nos rios, lagos e pântanos das Filipinas, habita um dos crocodilos mais ameaçados do mundo. O crocodilo filipino, relativamente pequeno, raramente excedendo os 3 metros. Apesar da sua reputação temível, esta espécie é tímida e tende a evitar os humanos. Desempenha um papel vital como predador de topo nos ecossistemas de água doce, mantendo o equilíbrio das populações de peixes e de outros animais. A sua presença é um indicador da saúde dos sistemas fluviais. Hoje, a maior ameaça é a perda e degradação do seu habitat. Os rios estão a ser poluídos, os pântanos drenados para a agricultura e as áreas ribeirinhas ocupadas por assentamentos humanos. Com uma população selvagem estimada em apenas algumas centenas de indivíduos fragmentados, os esforços de conservação são cruciais, incluindo programas de reprodução e libertação. Nas florestas de mangue e pântanos da ilha de Bornéu, vive um macaco com uma das características mais distintas de todo o reino animal. O macaco narigudo macho possui um nariz grande e bulboso que pode chegar a mais de 10 centímetros de comprimento. Este apêndice notável é usado para amplificar os seus chamados e para atrair as fêmeas. Através das savanas e planícies de África, uma matilha de caçadores move-se como uma só entidade. O cão selvagem africano, famoso pela sua pelagem manchada única para cada indivíduo, são predadores altamente sociais e cooperativos.
O seu maior desafio é o espaço. Eles necessitam de territórios vastos para vaguear, e estes territórios estão a ser cada vez mais fragmentados pela agricultura e por assentamentos humanos. Nos vastos oceanos tropicais e temperados do mundo, nada um gigante antigo. A tartaruga de couro é a maior de todas as tartarugas marinhas. Um verdadeiro leviatã que pode atingir o peso de um carro pequeno. Ao contrário de outras tartarugas marinhas, não possui uma carapaça óssea dura. Em vez disso, o seu dorso é coberto por uma pele espessa, oleosa e semelhante a couro. São mergulhadores de profundidade, capazes de descer a mais de 1.200 metros. Mas uma das ameaças mais insidiosas é a poluição por plástico. As tartarugas de couro confundem sacos de plástico com águas vivas, e a ingestão deste lixo pode levar a bloqueios internos e à morte por inanição. Com a sua cabeça careca e vermelha, um bico longo e curvo e uma crista de penas pretas desgrenhadas, o ibis eremita tem uma aparência inconfundível. Esta ave, outrora reverenciada no Antigo Egito, tinha uma distribuição vasta pelo Médio Oriente, norte de África e sul da Europa. Esforços de reintrodução na Europa estão a tentar ensinar a estas aves as suas antigas rotas migratórias, usando ultraleves para guiar os jovens ibis através dos Alpes, numa tentativa notável de restaurar um comportamento perdido. Nas florestas e pântanos do sudeste dos Estados Unidos, o lobo vermelho luta para manter a sua presença. Este animal foi, literalmente, trazido de volta dos mortos. Em 1980, a espécie foi declarada extinta na natureza. Os últimos 14 lobos vermelhos puros foram capturados para reprodução em cativeiro. A população selvagem flutua perigosamente, com apenas um punhado de indivíduos conhecidos, tornando o lobo vermelho um dos canídeos mais raros do mundo. Nós viajamos pelo mundo, dos picos enevoados às profundezas do oceano, e testemunhamos a beleza frágil de 20 criaturas extraordinárias. Cada uma delas, do majestoso leopardo de Amur ao enigmático axolote, representa uma história única de evolução e adaptação. Mas a sua narrativa comum é uma de luta desesperada contra a extinção. Esses animais incríveis estão desaparecendo rapidamente. Cada um deles é único e insubstituível. Quando uma espécie se vai, um fio é puxado da tapeçaria da vida, e o tecido inteiro enfraquece. A perda de biodiversidade não é um problema distante, é uma crise que nos afeta a todos. A saúde dos nossos ecossistemas, as florestas que produzem o nosso oxigênio, os oceanos que regulam o nosso clima, os polinizadores que nos dão comida, depende desta rica variedade de vida. Proteger a biodiversidade é, em última análise, proteger a nós mesmos e o futuro das gerações que virão. Esta não é uma responsabilidade apenas de cientistas ou governos, é responsabilidade de todos nós. A consciência é a semente da ação. O nosso tempo juntos está a chegar ao fim, mas a jornada para a conservação está apenas a começar. Se esta exploração o tocou, se a história de apenas uma destas criaturas ressoou consigo, então a nossa missão foi bem-sucedida. Compartilhe este vídeo para ajudar a conscientizar sobre a importância de preservar a vida selvagem. Espalhe a palavra, apoie organizações de conservação e faça escolhas conscientes no seu dia a dia. O futuro destas espécies, e de muitas outras, está nas nossas mãos. Até o próximo Conhecimento em Minutos.